Obrigado. Quem falou aí comigo? Eu, Daniel. Daniel, o que você sugere agora? Começa do zero? Tem que começar, né? Foi pouquinha coisa, dá para voltar. Tá. Pessoal, vocês me desculpem, dei a aula aí, o pessoal que não está síncrono aí, mas eu já estou aqui há uns 10 minutos falando e esqueci de gravar. Então eu vou começar do zero para que as pessoas que não estão presentes aqui possam entender o que a gente está falando, tá? Então nós estamos falando de ondas estacionárias, né, dado por esta que a gente vai estudar a partir da equação de onda, que a gente viu na aula passada, né? A equação de onda é dada por uma equação diferencial de segunda ordem da função y de x e t, né? A derivada da segunda da função em relação ao tempo igual à derivada segunda da equação em função à posição vezes a velocidade ao quadrado, né? Então, as ondas estacionárias são soluções desta equação diferencial, né? Mais soluções harmônicas. Por que diz soluções harmônicas? Né? Porque são funções que oscilam com o tempo, né? Então, no caso desta solução em particular, que a gente está definindo aqui, né, o y de x e t tem como solução harmônica a de x cosseno de ômega t, onde a de x aqui é a amplitude de oscilação máxima dessa função y e ela também depende da posição, né? Ela varia com a posição, né? Como a é uma função da posição, eu tenho que ter uma equação que define como que vai ser o comportamento desta amplitude em relação à posição. E o comportamento desta função é dada pela solução da equação diferencial aqui, que é a derivada segunda de ax em relação à posição, igual a menos k quadrado a de x. Vocês também sabem que esta equação diferencial é uma solução conhecida, ela tem solução trivial, né? Quais são as funções que podem obedecer a esta equação? São funções periódicas. O que significa função periódica? Significa que a derivada segunda da função deve reproduzir a própria função multiplicado por uma constante com um sinal trocado, né? E aí sobra um conjunto pequeno de funções que tem esta propriedade, né? Entre elas, as funções seno e cosseno e as funções exponenciais com argumento imaginário, ou seja, são funções exponenciais cujos expoentes são números complexos, né? E o que é o k, professor? O k é o vetor de onda, né? Dado pela razão entre a frequência angular e a velocidade com que essa onda se propaga, né? E esta equação ela vai estar sujeita também às condições de contorno, né? A solução A de x vai estar sujeita a condições de contorno. E essas condições de contorno vão estabelecer o que a gente chama de ondas estacionárias, né? Então, qual que é a condição inicial que a gente vai partir? A gente vai partir da seguinte solução inicial, que a função y de x no tempo t igual a zero é a própria amplitude de oscilação A de x, né? E essa amplitude A, ela varia com a posição. Então, esta solução leva a uma onda estacionária, né? O que é uma onda estacionária? Uma onda estacionária é uma onda que não se propaga. Embora ela não se propaga, ela tem modos normais de vibração, né? E esses modos normais de vibração ser obtido aplicando-se as condições de contorno da onda estacionária. Quais são essas condições de contorno, professor? O que a gente já determinou aqui, no tempo igual a zero, A de x, a função y vai ser a própria amplitude de oscilação A de x, né? E A de x, ela também está sujeita às seguintes condições de contorno. Quando x for igual a zero, a amplitude de oscilação tem que ser igual quando x for igual ao valor máximo, né, que a gente vai definir como sendo L aqui. Então, x0 igual a zero vai ser igual... Desculpa, A de x0 igual a zero vai ser igual a de x1 igual a L, que vai ser zero. Ou seja, nessas posições aqui, a função não haverá oscilação, né? Vamos supor que seja uma onda numa corda, né? Então, nessas posições, a corda não vai ter movimento, né? Não terá amplitude nessas posições. Então, a solução geral para esta função, como eu disse, né, ela pode ser exponenciais cujos expoentes são números complexos, ou pode ser
funções seno e cosseno, tá? E dado que é uma equação diferencial de segunda ordem, se você tem duas soluções para a de x, né, duas funções diferentes, né, duas funções diferentes que satisfazem a esta equação, a combinação linear dessas duas funções diferentes também vai ser solução para esta equação diferencial. Isso é uma propriedade de equações diferenciais, né, de segunda ordem. E aqui a gente vai descrever, né, a função a de x, né, como sendo esta combinação de cosseno e seno. Né? Então, A cosseno de x mais B seno de kx. Desculpa, aqui tem um kx também, tá? Eu coloquei só x, aqui está errado. É kx. Muito bem. Então, se eu aplicar as condições de contorno a esta solução, né, a amplitude na posição x igual a zero vai ter que dar A de x igual a zero, né, como eu coloquei aqui. Então, se x for igual a zero, esta função tem que ser igual a zero. Né? Então, veja, o seno de k vezes zero, né, seno de zero, dá zero, então esse termo zera, e sobra A cosseno de k, A cosseno de zero. A cosseno de zero dá 1, então essa função aqui vai ser igual a A quando o x for igual a zero. E impondo a condição de contorno, isso implica que A tem que ser igual a zero, o que me dá que a função A de x só poderá ser igual a uma amplitude B multiplicada pela função seno de kx. Ou seja, o cosseno não vai se comportar aqui como solução. Então, aplicando novamente a condição de contorno aqui, levando em consideração agora que a minha solução A de x é igual a B, né? Tudo bem, pode ser, inclusive... Bom, o A aqui a gente já definiu como sendo zero, né? Então, aplicando a condição de contorno em x igual a L, eu vou ter aqui que B seno de K vezes L também tem que ser igual a zero, porque como A já é zero, esse termo aqui vai embora. Então, para garantir que a função A de x seja zero também em x igual a L, eu tenho que fazer que B seno de K vezes L também seja igual a zero. E isso nos dá os valores possíveis para o vetor de onda K. Né? Implica que K vezes L tem que ser igual a Nπ. Por que tem que ser igual a Nπ? Porque o seno ele só vai zerar para os valores de ângulo igual a 0 ou 180 ou 360, né? Ou seja, um número inteiro de π. Né? 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, então tem que ser um número inteiro de π, incluindo o zero. Tá? Porque seno de zero também é zero. Então, K vezes L vai ser igual a Nπ, o que impõe os valores permitidos para Kn. Então, Kn só vai poder assumir valores discretos igual ao número inteiro de π sobre L, onde N aqui pode ser zero também. Né? Alguma dúvida? É agora que vocês abrem o microfone para falar que estão aí. Bom. Sem dúvidas. Sem dúvida, sem com C ou sem com S? Muito complicado. Sem com C. Tá certo. C com C é complicado, hein? A gente pode começar pela dúvida de número 1. Bom, então a solução para a minha equação vai ser o quê? A de x igual a Bn seno de Nπ sobre Lx. E obedece à condição de contorno para qualquer valor de n. Vocês não estudaram essa ondas estacionárias em Física 4? Eu vi isso em Física 2. Então.
Vixe, eu apaguei aqui. Onda estacionária. Acho que Física, todo mundo aqui fez com o Márcio. física 4 não tem ondas estacionárias, tem interferências de difração, né, de ondas. Bom, eu não lembro. Não, faz tempo que eu não vejo, não dou física básica de 2 e 4, mas física 4, se não me engano, você tem efeitos de interferência, difração, as equações de Schrödinger, né? É isso? Depende do professor, às vezes não chega aí não, às vezes é só na mecânica quântica velha. É. Bom. Então vamos falar aqui das ondas estacionárias e as condições de contornos, então. Então, veja, a gente já achou a função AN de x, né? É uma função discreta, discreta no sentido que o n aqui só pode ser número inteiro, né? De n π sobre lx. E a função, então, que é a solução da equação de onda, y de x, vai ser igual a x cosseno de ômega t. Então, isso implica que o y de x e t vai ser igual ao AX, que é BN seno de NPLX, isso aqui é índice N, tá? Multiplicado pelo cosseno de ômega t. Né? Então, olha só. Como o K é ômega sobre V, o ômega, né, vai ser K vezes V, e o K, ele é um K discreto, é um K de N. Se K é discreto, consequentemente, o ômega também é discreto. Por que eu digo discreto? É porque ele não pode assumir qualquer valores. É igual você troca de moeda, né? Como é que você troca a nossa unidade monetária? Vocês podem me responder essa pergunta? Henrique, responde para mim, por favor. Bom, a gente troca de moeda com um número inteiro de 1 centavo, né? Não tem como trocar de moeda que não seja de uma forma diferente que essa. Então, aqui é a mesma coisa. Né? A função aqui só pode ser um número inteiro, né, de πl sobre x. Né? Então, qualquer solução inicial do tipo... Bom, solução inicial a gente definiu aqui em algum lugar. Tá, a gente definiu, ó, que yx de t igual a zero, ela tem que ser igual a y de x de ax zero, né? Então, y de ax zero, então, a solução inicial... Opa, aqui não é x0 não, tá, pessoal? Aqui não é x0 não. Porque no instante inicial você tem que ter uma função que ela é definida para todo valor de x.
né? Então, a solução y de xt igual a zero, ela tem que ser igual a esta função aqui, bn, b índice n, né? Esse n é um índice, não é multiplicado por n, seno de nπ sobre L multiplicado por x. Então, é esta a função que a gente vai propagar. Então, qualquer uma dessas soluções iniciais, né, com n aqui, né, sendo n igual a 0, 1, 2, 3, né, e assim por diante, o número inteiro, incluindo zero, ele vai gerar uma onda estacionária. Como assim, professor? Então, a gente já mostrou na aula passada que como é que discretiza a equação de onda, né? Como é que resolve no computador uma equação de onda. E você precisa de uma função de onda inicial. O que eu estou dizendo é que se você usa uma equação de onda inicial dessa natureza, a onda vai propagar e vai para um estado estacionário. Entenderam? Deixa eu escrever melhor aqui, melhorar a caligrafia, porque ajuda quem vai estudar depois. Agora, essa onda estacionária, né, ela vai ser gerada onde ela está propagando, né? A gente deu o exemplo na aula passada de uma onda propagando numa corda, né? E essa onda, ela vai ter frequência discreta também. Qual o valor dessa frequência? Ômega n igual Kn, né? Aqui a gente definiu o K como sendo ômega sobre V, então se eu quero saber o valor de ômega, então o ômega vai ser K vezes V. Kn vezes a velocidade de propagação do pacote de onda, né? Da função de onda. Aqui o K de N, a gente definiu ele também, eles são valores discretos, né? Definimos ele aqui, o K índice N é Nπ dividido por L, né? Onde N é o número inteiro. Então aqui a frequência angular desse pacote de onda, dessa função de onda, ela vai ser N vezes π, vezes a velocidade, né? Que está aqui, dividido por L. Né? O N a gente definiu aqui em cima. Né? O N aqui é um número inteiro. Então, pessoal, o que a gente obteve aqui nada mais é do que uma solução que é denominado modo normal de vibração. Né? Então, quais as condições para que eu tenha o modo normal de vibração em uma onda que se propaga, né, em uma corda ou então em um meio? Né? É que seja obedecida a condição de vetor de onda discreto, né, dado por esta equação que a gente obteve, e que a amplitude de oscilação da onda também seja dependente da posição. Né? Então, a solução desse tipo
é denominado como um modo normal de vibração. Alguma dúvida, pessoal? Bom, eu posso combinar modos normais de vibração também, tá? Então, deixa eu tirar o WhatsApp aqui do meu computador, porque ele fica perturbando. Pronto. Vai parar de fazer o barulhinho. Então, para definir a combinação de modos normais de vibração, a gente tem que definir onda estacionária mais as condições de contorno, tá? Então, vamos fazer isso. Combinação, ou combinando, né? Modos normais de vibração. Então, isso implica que uma onda estacionária e a gente já definiu aqui o que é uma onda estacionária, né? Ela é dada por esta função, mais as condições de contorno. Como eu falei, as condições de contorno que levam, né, a discretização, discretização não, que leva aos valores discreto, né, do vetor de onda k, né, os valores permitidos para o vetor de onda e, consequentemente, né, como a frequência angular depende do vetor de onda, aos valores permitidos para a frequência angular também, que vão levar aos modos normais de vibração. Muito bem. Uma propriedade das equações diferenciais, né, é a seguinte. Se eu tenho uma solução yn1 de x de t e uma solução yn2 de x de t, se essas duas funções são soluções para a equação de onda, então, se eu combinar yn1 com yn2, também esta combinação vai ser solução para a equação de onda. Vocês podem fazer o teste, vocês já devem ter feito isso lá em Física 2. Se não relembram desse fato, vocês façam novamente. Devem ter feito isso lá nas soluções da equação de Schrödinger para potenciais unidimensionais, também devem ter aplicado isso, né? Em algum momento da vida acadêmica de vocês, vocês viram esta propriedade, então o que eu estou falando aqui não é uma coisa nova para vocês. Então, o que eu estou dizendo é que se eu tenho duas funções, que é a solução da equação de onda, então, são soluções isso implica, né, que a combinação linear dessas funções também vai ser. Então, se eu somar yn1 de x de t com yn2 de x de t, também é solução.
E esta solução, tanto y de n1 quanto y de n2, quanto a soma yn1 mais yn2, elas vão obedecer às mesmas condições de contorno. Esse fato é muito importante, porque dado a condição inicial, que combina modos normais de vibração, eu vou ter uma forma, né, de obter soluções iniciais, funções iniciais, descrita em termos de modos normais de vibração, que são combinados, linearmente combinados. Né? Então, isso vai implicar o seguinte, né? Condição inicial que combina Então, eu vou usar essa função como como uma onda inicial, tá? Que vai se propagar na corda, e ela vai levar a estados estacionários. E essa função inicial ela vai ser dada como uma combinação linear de modos normais de vibração. Então, é uma soma em N de A índice N. Estou usando B aqui, né? Então, vamos continuar com B em vez de A. B índice N, seno de NPx sobre L. Dúvidas? Como exemplo, vocês vão usar a solução que a gente obteve na última aula, a solução numérica, né, e adaptar o script para calcular a propagação de uma onda inicial, né, com velocidade de 50 metros por segundo, da mesma forma como a gente fez na aula passada, tá? Eu deixei um exemplo na aula passada. Pessoal, vocês estão aí ou caiu já a ligação, a conexão? Bom, a princípio estão aí, né? Só não querem falar nada. Devem estar dormindo. Você está indo aí, Tamires? Ah, que bom. Vocês não estão a fim de falar hoje comigo mesmo. Tudo bem, já entendi. Vitor, você entendeu? Liga seu microfone aí, Vitor. Calma lá, eu tava sem o microfone. Eu entendi, eu não vi a aula passada, mas eu vou ver a gravação assim que eu começar a fazer os exercícios. Vou falar em ver a gravação, ela está disponível no Teams, mas eu não sei se eu coloquei lá no Ava. Não, ainda no YouTube ainda não. O senhor não colocou ainda não, mas no Teams eu vi. Tá no Teams, tá? A vantagem do Teams é que ele deixa aí 20 dias, mas eu já vou baixar no Teams e colocar lá no Ava.
No Ava fica mais tempo lá, na verdade, no meu canal, né? Fica disponível lá para quem quiser ver, o tempo que quiser ver. Tá, mas eu vou fazer uma pequena revisão do tema, tá? Antes de partir para o exemplo. E vou dar um tempo aí para vocês fazerem isso aqui. Então, vocês vão adaptar o script que calcula a atividade dessa unidade vai ser o seguinte, vocês vão, cada um faz o seu script, tá? Tem um exemplo da aula passada, eu vou colocar esse aqui como exemplo 2, tá? Vocês façam um script e mostra a propagação da onda. Se a onda propagou, eu dou nota máxima. Se a onda não propagou, eu dou uma olhada lá no script e vou avaliar de acordo com o que vocês fizeram no script, tá bom? Então, tem 2 exemplos aí para vocês fazerem da aula passada e de ondas estacionárias, tá bom? E vocês vão ter aí 1 semana para me entregar. 1 semana e meia. Pessoal, quando eu errar o português, por favor, me falam, tá? Script, não sei o que é script. É temudo. Então, vocês vão adaptar o script da aula passada, né? A princípio era para vocês terem feito, e esse script ele vai calcular a propagação de uma onda ideal, né? Com velocidade v igual a metros por segundo. Né? Ele está se propagando em uma corda. Com extremos em x0 igual a 0 e x1 igual a 1 metro. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, calcule y de x de t, né? Ou seja, você vai ver como que essa função propaga no tempo, né? No instante de tempo variando de 0 a 0,05 segundos, tá? Use o ΔT, que é o incremento no tempo, igual a 0,0001. E R, né, vocês viram, bom, quem não viu vai ver na aula passada, né, o R é uma constante que a gente define na aula passada, que é dada pelo produto da velocidade com a razão de ΔT sobre ΔX. Isso aqui vocês vão usar igual a 1. Tá? Determine o valor de ΔX. Né? Bem fácil aí, né? Já deu a resposta, né? Deu a velocidade que é 50, ΔT 0,001, o R igual a 1, calcular ΔX, só inverter as razões, obtém ΔX, né? Use as seguintes condições iniciais. Condição A.
y de xt menor ou igual a zero igual 0,5 seno de πx. Olha, o XL aqui, a gente está dizendo que já é 1 metro, né? Lembrando que o Y é Bn seno de nπ sobre Lx. Então, eu estou dizendo que o L é igual a 1. Né? Então, a primeira condição inicial que eu estou dizendo para vocês é para usar o N1. Né? Então, vocês vão usar um modo vibracional com N igual a 1. E amplitude de 0,5. E depois vocês vão usar um y de xt menor ou igual a zero, igual a 0,5, seno de 3π x. Né? Agora eu estou usando o modo vibracional inicial, cuja condição é dada por n igual a 3. Em C, escreva uma função y de x tempo igual a zero, menor ou igual a zero, como uma combinação linear dessas duas últimas. Ou seja, 0,5 seno de πx mais 0,5 seno de 3π vezes x. E aí vocês vão também fazer o gráfico de y x igual a 0,3 t versus o tempo. O que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui? Vocês vão definir um ponto, uma posição em x e ver como que esse ponto da corda vai oscilar no tempo. Né? Vocês vão fazer esse gráfico. Dúvidas? O senhor disponibilizou o script da aula passada? Não. Vixe. Da aula passada... Que aula que é essa nossa, pessoal? 22? Acho que é. Vamos recapitular a aula passada aqui. Equação de ondas unidimensionais, né? Então, a gente começou definindo uma onda que se propaga para a direita, né? Como sendo uma função de x', onde x' é x menos vt, né? Ou seja, a posição ela varia com a velocidade t, v, né? E a gente pode, a partir dessa solução, calcular a aceleração e a velocidade de propagação da onda, bastando para isso derivar uma vez para obter a velocidade e derivando duas vezes para obter a aceleração da onda. Né? E se a gente define as derivadas primeira e segunda, né, usando a regra de derivada total, né, a gente obtém o que a gente chama de equação de onda. Né? Isso aí vocês viram lá em Física 2. Né, como é que obtém essa equação de onda. Eu fiz uma recapitulação de como obter essa equação de onda na aula passada. Então, agora a gente tem essa equação de onda e a aula passada foi para demonstrar como que resolve numericamente uma equação de onda dessa natureza. Né?
A gente usa a aproximação para a derivada segunda, né? E eu mostrei aqui que essa aproximação por duas formas, pelo método a você fazer uma expansão em série de potências, né? Usando série de Taylors, né? E usando o método de Euler, você define a derivada primeira à esquerda e define a derivada primeira à direita, né? E aí, quando você vai escrever a derivada segunda, né, a derivada segunda é a derivada primeira da derivada primeira. Então, você pode aplicar aqui primeiro a derivada à esquerda, a função y, e a posteriori aplica a derivada à direita, né, para o que sobrou aqui da derivada. E aí vocês vão obter essas relações aqui, aplicando, né, para o tempo e aplicando para a posição. Então, aqui a gente descreve como que a derivada segunda da função em relação ao tempo e a derivada segunda da função em relação à posição, elas são escritas em forma de discretização, né? Na verdade, essa está mais relacionada com um método de diferenças finitas, né? Então, essa é uma discretização numérica da equação diferencial de segunda ordem. Qual é o nosso objetivo? O objetivo, então, é fazer o estudo da evolução temporal dessa função. Então, a gente vai fazer o estudo da função da evolução temporal, bastando para isso, no lugar da derivada segunda da função, eu escrevo este termo, né, derivada segunda em relação ao tempo, e no lugar da derivada segunda em relação à posição, na equação de onda, eu escrevo esta aproximação. Quando eu faço isso, eu vou obter toda esta equação aqui, tá? Só que o ΔT ao quadrado eu passo para a direita, e aí eu vou ter um ΔT ao quadrado multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por Δx ao quadrado, né? E é esse termo que eu chamei de R, né? Ele aparece aqui, né? Então você tem aqui a discretização do lado esquerdo em relação ao tempo e aqui a discretização em relação à posição, né, da função de onda. E o que eu quero definir, então, é a função no tempo t mais ΔT, ou seja, calcular este termo aqui. Eu separo esses termos do lado esquerdo e passo todos os outros para o lado direito, rearranjo os termos aqui da equação e obtenho aqui o método numérico para cálculo da propagação da função de onda em um meio. Ok? Então, ele depende de R, né, que é uma constante. Esse R, ele tem que ser, né, não muito grande, né, em torno de 1 é um valor razoável para se definir o R. A propagação vai depender da função de onda discretizada na posição, do valor da função de onda no instante t e no valor da função de onda no instante t menos ΔT. Ou seja, se eu quero saber num tempo à frente, um tempo ΔT à frente, eu tenho que saber qual é o valor da função de onda no tempo t e qual é o valor da função de onda no tempo t menos ΔT. Isso implica que você vai ter que fazer no seu script 2 loops. Um para escrever a função na posição e o outro para escrever a função no tempo. E para os N's, tem? Oi? É porque na função da onda estacionária tem ela é ditada pelos níveis lá do N, né? E não precisa para ele também? Sim. Ah, não. O índice não. Você pode fazer um loop para N, você pode ter um 3 loop, né? Se você for fazer o estudo lá das ondas estacionárias. Aí você pode ter um loop do N sim, viu, Henrique? Ah. Agora aqui, nesse problema inicial que a gente passou aqui, não tem N. Não tem estados estacionários. Nessa tarefa aqui da aula passada, não tem estados estacionários, tá? Você vai simplesmente resolver essa equação diferencial dado essas condições iniciais aqui. Tá? Você define uma função e vai fazer ela propagar no tempo. A função no tempo igual a zero, né? Você define ela no tempo zero, você conhece ela,
E aí você vai mostrar como que ela vai evoluir no tempo. Entenderam? Entendi. Muito bem. Agora, no caso de ondas estacionárias, então, a sua solução, né, y de x de t, ela tem uma amplitude que varia com a posição. Tá? Esta condição leva a estados estacionários, como a gente mostrou aqui. Não, é aqui mesmo. Deixa eu ver. Bom, vamos ver como é que seria essa função aqui, né? O valor de Bn aqui, 0,5, né? Para Bn 0,5. Vamos plotar ela aqui. Para plotar ela, vamos usar um aplicativo que é de conhecimento de vocês. Oxe, agora tem que cadastrar para entrar? Calculadora gráfica, vamos lá. Então, A de x vai ser igual a A vezes... É seno, né? NPx. E aí vamos limitar essa equação para 0 menor que x menor que 1. Opa! Né? O A vai dar amplitude, né? A gente já sabe. Agora o N tem que ser de 0, vamos colocar até 100. Passo de 1, né? Que tem que ser número inteiro. Vamos ver o que acontece. Ficou muito, né? Vamos colocar 10. O que vocês observam aí quando se varia o N? Aí sim, professor. Massa. Então, olha só. Se N for igual a 0, você não tem nenhum nodo, você não tem onda estacionária. Se N for igual a 1, vocês têm dois pontos de vínculo em 0 e 1. Mas não tem nenhum nodo. Linha nodal. Sabe o que é linha nodal? É um ponto onde não há oscilação da onda, né? Então, para o zero. Vai ficar... Eu tenho nodal aqui, ó. Né? Neste ponto nodal, em 0,5, para n igual a 2, eu não tenho, né? O ponto da corda aqui não vai oscilar nem para cima nem para baixo. Ele é 0, né? Em 3, eu tenho 2 pontos nodais. E assim sucessivamente. Em 4, 2, 3 pontos nodais. Então, eu sempre vou ter n-1 pontos nodais. N igual a 5, eu vou ter 2, 3, 4. N igual a 6, 2, 3, 4, 5. N igual a 7, eu vou ter 6 pontos nodais. 2, 3, 4, 5, 6. Né? E assim sucessivamente. Né? 10, vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Muito bem. Agora vamos, né, apagar isso aqui e colocar um f de x como sendo a de x, né, cosseno de ômega t. A p
Eu acho que eu não tenho... seria melhor eu usar isso aqui no GeoGebra. Só um instante, pessoal. Só um momento, pessoal. Professor, o microfone do senhor tá mudo, hein? Obrigado. Então, o que eu estava falando aqui é como é que a gente escreve aqui o ômega T, né? O ômega, na verdade, o ômega, ele é NPV sobre L. L igual a 1, V igual a 50, né? O N vai variar de 0 até 10 e o π é π mesmo, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então, isso seria uma propagação, né, de uma onda estacionária. Aliás, onda estacionária não se propaga, né? Mas esses são os modos normais de vibração de ondas estacionárias em uma corda que tem um metro, né, de comprimento. Aqui, pessoal, eu estou usando x igual t. Tá? O certo seria a gente usar um domínio no tempo diferente do domínio da posição, tá? Aqui eu estou usando o domínio no tempo igual ao domínio na posição. Então, o que vocês estão vendo aí são os modos normais de vibração de ondas estacionárias. Lembrando que ondas estacionárias, elas não se propagam, tá? Então, já dá uma ideia, né, do que vocês vão ter que plotar aí para a atividade da unidade 4, né? Lembrando que eu vou querer ver o script funcionando, não basta só plotar o resultado, não. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tá de boa. Pode usar, ó. Eu fiz aqui no Desmos, tá? Mas se vocês puderem fazer aí para ter uma ideia do comportamento, né, que vocês vão ter que simular no Octave, usem o GeoGebra. O GeoGebra ele pode te dar 2 domínios distintos no tempo e na posição. E aí vocês vão analisar de forma mais detalhada os modos normais de vibração desse pacote de onda. Muito bem. Eu fico por aqui. Aliás, não vou ficar por aqui não, porque eu vou dar a chance para vocês aí nesses 30 minutos que nós temos de aula, 40 minutos, né, de escrever o script. Vamos ver se vocês conseguem em 30 minutos escrever o script e nos minutos finais, 10 minutos final, mostrar aqui pra gente. Pode ser? Não sou capaz. Por quê, Vitor? Eu nem assisti a última aula ainda, tem que ver ela pra ver como é que vai fazer o script. Mas o script já está aqui, ó. Só você ver o script, não, a forma como fazer, né? Tá no Jamboard, tá? E essa aula do Jamboard, não sei se você reparou, ela já tá lá nos arquivos. Vamos Eu vi, ver. pior que eu vi ela. Oi, você não viu? Eu vi ela. Vamos ver se é isso aqui. Não, é a 21 é do quarto, né? A unidade 4.
Certo. Pronto, tá aqui. Esse trem aqui não... Bom, enfim. Vocês viram lá. Tá lá no... Tá no... Será que eu consigo pausar a gravação enquanto vocês fazem? Não sei não. Eu vou parar a gravação aqui, vou dar 30 minutos para vocês fazerem e volto em 30 minutos, tá? Dúvidas antes de eu sair? Eu tenho dúvida do meu potencial pra conseguir fazer esse negócio aí. Bom, essa dúvida só você vai poder responder. Eu acredito que você consegue. Confie no seu potencial, rapaz. Mas, pessoal, que tristeza que está acontecendo, pessoal. Três alunos só, o Henrique já vazou. Vamos ficar por aqui então. Vocês fazem aí ou vocês querem voltar daqui a 30 minutos? O que vocês... Dá pra tentar deixar pra próxima aula, né? Próxima aula a gente já faz. Eu vou tentar fazer. Então tá bom. Aí vocês assistem a aula passada, tá? E tentam fazer. É só pra fazer o trabalho, então, é fazer a propagação de uma onda, com animaçãozinha, né? É, uma animaçãozinha. Eu vou deixar um script de animação lá para vocês. Eu achei um script de animação de um pêndulo, achei mó da hora. Só que daí eu não sabia como fechar, daí travou tudo meu Octave, tive que matar o processo. Ah, tá. Então, beleza. Coloca Mas eu disponível aí esse script para os alunos. Eu mandei pro Temerson esse script. Eu vou ver se eu tenho ele aqui ainda, senão eu vou pegar com o Temerson. Se você quiser, você pode colocar aí também no... Vocês Tá, podem... eu jogo dentro da pasta do Teams, tá? Aham, beleza. Pessoal, o negócio é o seguinte, aqui tá ventando bastante e no meu bairro é igual na universidade, é bem perto da universidade, então se ventar, a energia já começa a falhar. Então, antes da gente perder energia, eu vou ficando por aqui com minha aula, tudo bem? Tudo bem, um abraço. Até mais. Então, tchau, Maurício, tchau, Rafael e tchau, Victor. Ah, pessoal, ó, não esquece que dia 14 é eleição para a direção do Instituto. Já viram os candidatos? Já Edson falou que se eu não votar nele, eu perco a bolsa.